Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês dividindo conhecimento e informação pelas redes sociais da escola. Meu nome é Michele Moterani e eu sou coordenadora de curso da Exaer. Nesse vídeo hoje, nós vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo na regulamentação da profissão do aeronauta. Então, se você estudou há algum tempo, é muito importante acompanhar esse vídeo para se atualizar. E se você já está sabendo das mudanças, acompanhe também para ver se você sabe tudo que a gente vai falar aqui. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Para estudar o nosso conteúdo de hoje, nós temos primeiro que encontrar quais as leis que são pertinentes. E nós temos a Lei 13.475, que é a nova regulamentação da profissão do aeronauta, que foi aprovada e começou a vigorar em 2017. Nós temos o RBAC 117, que é deste ano de 2020, e a Instrução Suplementar 117 também, recém-promulgada pela ANAC. Pessoal, nós estamos passando por um momento de transição entre a lei antiga, que é a Lei 7183 de 84, a lei que a gente sempre se adaptou com relação às jornadas, à regulamentação por horas de voo, números de pousos. Essa lei ela foi revogada em 27 de novembro de 2017. Contudo, ela deixou um período de transição. Os limites de voo e pousos da lei nova, a Lei 13.475, modificaram um pouco, eles reduziram. Então, se antes um tripulante, pela lei, numa tripulação simples ou mínima, poderia voar por 9 horas e 30, a nova regulamentação diminui esse limite para 8 horas de voo e para 4 pousos. Da mesma forma, a tripulação composta diminuiu-se também para 11 horas de voo e 5 pousos. A tripulação de revezamento para 14 horas de voo e 4 pousos e tripulação de helicóptero para 7 horas de voo sem limite de pouso. Logo abaixo no quadro, vocês verão algumas hipóteses que a lei traz para aumentar o número de pousos no caso de uma tripulação mínima ou simples, ou no caso de todas as tripulações, quando se tratar de desvio para o aeroporto de alternativa. Isso já estava na lei anterior e continua na lei nova. Os limites mensais e anuais também foram modificados, eles foram diminuídos pela regulamentação da nova lei do aeronauta. Assim sendo, o jato passa para 80 horas mês e 800 ano, turbohélice 85 e 850, aviões convencionais 100 horas por mês e 960 por ano e tripulação de helicóptero no máximo 90 horas mês, 930 por ano. Os limites de jornada também foram alterados, foram diminuídos pela nova lei do aeronauta. Se antes a tripulação mínima podia voar até 11 horas com extensão de 60 minutos, agora essa tripulação pode voar no máximo 9 horas. A tripulação composta 12 e a de revezamento 16. Os limites da jornada de trabalho poderão ser ampliados em 60 minutos, a critério exclusivo do comandante, nos 3 casos que a lei sempre dispôs: inexistência de local de escala regular com acomodação apropriada para o repouso da tripulação e passageiros, espera demasiadamente longa fora da base contratual, em local de espera regular intermediária, ocasionado por condições meteorológicas desfavoráveis, ou por imperiosa necessidade, entendida como a decorrente de catástrofe ou problemas de infraestrutura que não configure caso de falha ou falta administrativa da empresa. Ou seja, o artigo 40 é tudo o que você já sabia. Novamente, o que mudou foram os limites numéricos da lei. Assim, pessoal, fazendo uma tabela comparativa com o que novamente nós vamos passar a ter como valores de referência a partir de 29 de fevereiro de 2020, uma tripulação mínima ou simples pode ter uma jornada de no máximo 9 horas, com a extensão de 60 minutos nos casos previstos em lei, 8 horas de voo, 4 pousos como limite máximo, sendo que turbohélice pode ter o acréscimo de 2 pousos e 1 pouso em caso de alternativa, sempre é possível o acréscimo. A tripulação composta, 12 horas com extensão de 60 minutos a critério do comandante nos casos previstos em lei, 11 horas de voo
e 5 pousos com a possibilidade de um único pouso a mais por conta de alternativa. Jornada atual de 16 horas com extensão de 60 minutos, 14 horas de voo e 4 pousos no máximo com a possibilidade de extensão de mais um pouso. O que você está vendo na tabela abaixo é o que a gente praticou por mais de 30 anos, mas não vai mais valer a partir de então. Bom, pessoal, o que nós temos de inovação na lei é a possibilidade de flexibilizar todos esses horários que a lei traz. Antigamente, a aviação vivia períodos taxativos. Aquilo que estava escrito na lei era a única opção. Mas uma tendência mundial, trazida até pela própria OACI no documento 9966, trouxe ao mundo a possibilidade de flexibilizar os tempos de jornada, trazendo para os tripulantes vários benefícios em contrapartida. Assim, vocês precisam entender que estamos passando por 2 momentos diferentes. Primeiro, estamos agora no dia 29 de fevereiro de 2020, passando pela transição efetiva dos mínimos que a lei coloca. Até então, os mínimos anteriores da lei de 1984 ainda valiam. Além de novos limites que estão estipulados na lei, a lei traz a possibilidade de flexibilizar tudo. E para isso, o artigo 19 fala pra gente que a agência reguladora vai trabalhar esses detalhes relacionados à fadiga. Por isso, a ANAC criou o RBAC 117. Esse RBAC ele vai falar como a empresa pode usar mais o tripulante nas horas de voo, nas jornadas, em contrapartida dando para ele mais descanso ou benefícios que são diretamente relacionados ao seu dia a dia de trabalho. Assim, como que nós podemos nos preparar melhor para a prova da ANAC? Primeiro, você tem que entender os novos limites e atualizar no seu material. E agora você vai ver por meio de mais alguns slides as possibilidades que o RBAC tem. São muitas, são inúmeras circunstâncias. Assim nós vemos que o que pode cair na prova da ANAC são os limites da nova lei, que vão passar a valer agora no mês de março de 2020. E também algumas perguntas bem objetivas sobre o RBAC 117. Vamos ver então por slides algumas das possibilidades que o RBAC traz que podem ser perguntadas na prova da ANAC para vocês. A ANAC implantou um novo método de ajustes de tempo de trabalho dos aeronautas com base em estudos de fadiga. Essa norma, como eu já falei antes no vídeo, o RBAC 117, que é novinho, acabou de ser publicado, ele traz flexibilização para as empresas. Assim, uma tripulação simples, composta de revezamento, poderá trabalhar acima do que diz a lei, desde que esteja dentro dos limites e requisitos do RBAC 117. Mas não é tão simples, gente. Para a empresa ter acesso às flexibilizações, elas têm que fazer diversos mecanismos de gestão da fadiga, com vários recursos, incluindo treinamento constante dos tripulantes. Ou seja, a empresa pode gastar mais do tripulante, mas ela também gasta mais tempo em gestão da fadiga. Para vocês entenderem melhor, o RBAC ele divide a possibilidade de ajustes em 3 níveis. Nível básico, define limitações prescritivas de tempo, de voo e de tempo de serviço sem a necessidade de gerenciamento de risco. É basicamente aplicar a Lei 13.475 de 2017. Ou seja, as tabelas que eu falei na primeira parte do vídeo, todas elas, se a empresa quiser simplesmente aplicá-las como sempre foi na história da aviação, ela não precisa se preocupar em gerenciar os riscos de fadiga, pois os limites foram diminuídos, assim o tripulante não vai correr o risco de entrar em fadiga durante a sua jornada. Mas as empresas, elas querem aproveitar melhor a força de trabalho de seus funcionários. Então a empresa pode optar pelo nível 2, chamado de GRF, Gerenciamento de Risco de Fadiga. Esse nível 2 ele permite maior flexibilidade com limitações de tempo de operações e de voo menos restritivas, ou seja, o tripulante vai voar mais. Mas ele exige que os operadores tenham implantado processos de gerenciamento de risco, processos de monitoramento contínuo e um programa de treinamento para tripulantes. O nível 3, vamos dizer que seria o nível máximo. É um sistema chamado SGRF, Sistema de Gerenciamento de Risco de
de fadiga. Gente, nesse nível 3, a empresa pode extrapolar todos os limites, desde que ela mantenha um sistema próprio dela, que continuamente ela veja os riscos da segurança relacionados à fadiga e que ela faça estudos científicos para comprovar para a ANAC que as propostas dela de utilização da mão de obra não estão gerando nenhum tipo de fadiga ou riscos à segurança de voo. Nós estamos vendo uma tendência das empresas aéreas brasileiras de trabalharem no nível 2 até então. Existe uma movimentação da Latam para trabalhar no nível 3, mas isso ainda está caminhando, então nós vamos juntos acompanhar. Por isso eu trouxe para vocês um quadro comparativo relacionado ao nível 2, só para vocês entenderem. Pela lei, uma tripulação simples, como eu mostrei anteriormente, pode ter 9 horas de jornada e 8 horas de voo, certo? Se a empresa quiser usar o nível 2, implantando todos os recursos que por obrigação a ANAC coloca para a empresa implantar, ela vai ter a possibilidade de aplicar essa tabela. Por exemplo, como que funciona essa tabela? Primeiramente, o tripulante vai olhar o horário de apresentação da escala dele. Se o tripulante se apresenta entre 6 da manhã e 6h59, ele vai depois olhar quantas etapas que estão publicadas na escala dele. Se ele vai fazer de 1 a 2 etapas, ele pode ter 11 horas de jornada e até 9 horas de voo. Isso amplia muitas possibilidades da empresa de trabalhar com as tripulações. Vocês podem ver que os limites subiram para 11, 12, 13. Só que nós sabemos que acima de 12 horas de jornada é obrigatório que a empresa faça um acordo coletivo do trabalho. Essa tabela, ela está no RBAC 117 como uma possibilidade. Aí, se a empresa quiser praticá-la para o ajuste de 13 horas de jornada, ela vai precisar de fazer um acordo coletivo com o sindicato da categoria. Pela lei atual, se a empresa quiser trabalhar no nível 1, ela vai ter aqueles valores que eu falei anteriormente. Uma tripulação a jato vai voar 80 e 800 por ano. Turbohélice 85 meses, 850 anos. Convencional 100, 960, helicóptero 90, 930. Se a empresa quiser aplicar as flexibilizações do RBAC, cumprindo as normas, ela pode ampliar a tripulação de jato para 90 meses, 900 anos, turbohélice 95, 950, convencional 96, 960 e helicóptero 90, 930. Nós da ESAER vemos como muito apropriado você entender a flexibilização da lei com as possibilidades do RBAC, porque todos os dois pontos podem ser perguntados nas novas provas que tem por vir da agência com a formação de comissários e pilotos. Pessoal, a nova lei do aeronauta também traz a possibilidade da interrupção programada da jornada para algumas das tripulações. O RBAC 117 amplia essa possibilidade para o serviço de transporte aéreo público regular e não regular. Ou seja, as empresas podem aplicar a interrupção programada da jornada se estiverem regulamentadas pelo RBAC 117. Assim sendo, o que a empresa pode fazer? Ela pode interromper a jornada de um tripulante. Se ela interromper de 3 a 6 horas, por que, gente, de 3 a 6 horas? Porque até 3 horas é considerado hora de solo para diurno e 2 horas noturno, certo? Então, acima de 3 horas, aí já vai ser uma interrupção programada da jornada. A empresa, se tivesse interrupção no horário de 6 da manhã até meia-noite, ela tem que oferecer uma acomodação para a tripulação no mesmo tipo da reserva. Se a interrupção também acontecer entre 3 horas e 6 horas de interrupção, mas isso ocorrer no período da madrugada, a empresa é obrigada a disponibilizar hotel para repouso da tripulação. Se a empresa fizer uma interrupção de 6 horas até 10, lembrando que são as possibilidades do RBAC para diversos níveis de operação de transporte aéreo, não quer dizer que todas as empresas hoje que nós estamos procurando aí uma inserção no mercado vão praticar esse tipo de interrupção, mas acima de 6 horas, sendo no máximo de 10 de interrupção, em qualquer horário do dia é por obrigação ter um repouso em hotel. Bom, pessoal, a atualização do material é isso aí que está sendo postado para vocês. Vocês podem copiar, colocar aí nas suas anotações. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui na ESAER. Se você tiver interesse de receber o material por PDF, basta nos contactar pelo WhatsApp que nós vamos encaminhar para você a atualização deste material. Então, recapitulando,
Tripulação mínima ou simples, 8 horas de voo, 4 pousos, composta 11 horas de voo, 5 pousos, revezamento 14 horas de voo e 4 pousos. Helicóptero, 7 horas de voo sem limite. Os limites mensais e anuais também, nós já falamos algumas vezes nesse vídeo, são esses que estão aí para você conferir. Máximo das jornadas, mínima ou simples 9, composta 12, revezamento 16. O repouso mantém-se o mesmo, com jornadas de até 12 horas de repouso, de 12 a 15, 16 horas de repouso e acima de 15 horas de jornada, 24 horas de repouso. Limites estes da Lei 13475. Bom, pessoal, espero ter contribuído para a atualização do material de vocês e ter trazido novidades sobre uma quebra de paradigma que está acontecendo agora neste ano de 2020, onde as empresas têm a possibilidade de aplicar a lei ou flexibilizar conforme o RBAC 117. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e siga a gente nas redes sociais da escola. Muito obrigada e ótimos estudos!